Hoje vamos falar de um assunto escatológico. 144.000 em Apocalipse 7. É um número literal? É um número simbólico? Muitas pessoas vão dizer que o 144.000 é um número simbólico. Por quê? Alguns versículos na frente, a partir do versículo 9, uma multidão chega diante do trono de Deus. Então, esse número seria um número simbólico, seria 12 vezes 12 vezes 1.000, seria 12 tribos vezes 12 apóstolos, vezes 1.000, trazendo a ideia de quantidade de uma multidão incontável, representada no versículo 9, que é a mesma multidão que chega diante do trono. Porém, o que me chama a atenção é que o autor ele gasta um capítulo e 17 versículos para descrever algo que seria tão somente simbólico. Perceba, Apocalipse 12 vai dizer assim, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Ponto. A descrição da mulher para por aqui. Perceba que essa mulher está vestida de sol, tem lua debaixo dos seus pés, tem estrelas sobre suas cabeças. Isso é uma visão simbólica. Isso é uma visão simbólica. Essa mulher, ela simboliza algo, entendeu? Vê que a descrição da mulher é muito breve, é muito sucinta. São breves palavras para descrever algo que é simbólico. Porém, quando estamos no capítulo 7 de Apocalipse, existe uma enxurrada de detalhes que me faz crer que o número dos 144.000 é um número literal, não um número simbólico. E por que eu acredito dessa forma? Vamos discorrer os versículos que eu vou conseguir trazer a minha visão sobre os 144.000 em Apocalipse 7. O versículo 1 começa dessa maneira, o cenário pintado antes dos 144.000 ser selado, é muito importante. Olha, o versículo 1 vai dizer assim, Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Perceba que aqui já está apontando para os sinais cardeais. Leste, oeste, sul, norte. Os 4 cantos da terra. E continua dizendo, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Então perceba, tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, e esses anjos têm poder para danificar a terra. Surge um 5º anjo subindo do lado nascente, e ele vai trazer um recado. Olha o recado dele. Tendo o selo de Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificasse a terra e o mar. Perceba que até aqui, a Bíblia está deixando bem claro que a esses 4 anjos foi dado poder para danificar a terra a nível global. Porque toda vez que fala de 4 cantos da terra até o confim do mundo, quer dizer que é algo que vai acontecer a nível global. Ele vai dizer assim, versículo 3, dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que seja selado na sua fonte os servos do nosso Deus. Então a ordem andada, cessem, parem de danificar a terra, porque precisamos selar os servos do Deus. O servo de Deus precisa ser selado. Mas para o servo de Deus ser selado, os juízos que estavam acontecendo a nível global tem que parar momentaneamente. E o versículo vai dizer, versículo 4, e ouvi o número dos que foram selados com selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha que interessante. O autor podia chegar aqui e parar de narrar. Só 144.000 de todos os filhos de Israel. Porém, ele não para. Ele vai relatar cada tribo de Israel. Ele vai nomear cada tribo. Ele vai gastar 1, 2, 3, 4 versículos para nomear as tribos. Então, essa riqueza de detalhe, de nomear as tribos, de trazer o nome de cada tribo,
me faz acreditar que não pode ser tão somente um número simbólico. Aí o autor nomeia as tribos e esses 144 mil são selados. Eu sempre digo uma coisa nos meus vídeos: Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aonde que nós vimos na Bíblia alguém ser selado? Por que está falando de selo? Se nós recebemos o Espírito Santo, somos selados por ele. Efésios vai dizer isso, né? Sobre o selo do Espírito Santo. Então, de maneira igual, esses 144 mil vão ser selados para um propósito. Por um propósito, perdão. Então, imagina, o cenário de fundo, o que está acontecendo? 4 anjos nos 4 cantos da terra, tendo poder para danificar a terra, recebe uma ordem para parar momentaneamente de danificar a terra, para parar os juízos, porque 144 mil homens, 12 mil de cada tribo, precisa ser selado. Aí você vai me dizer, Maurício, mas e essa multidão que chega no versículo 9 diante do trono? Exatamente. Essa multidão que chega diante do trono no versículo 9 é resultado da evangelização, desses 144 mil. Esses 144 mil vai pregar o evangelho do reino. O próprio Cristo disse em Mateus 24,14, vamos abrir lá, Mateus 24,14, rapidamente. Ele vai dizer assim, ó, Mateus 24,14, olha: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas de toda a gente, e então virá o fim. O interessante é que Jesus deixa de pregar sobre o evangelho do reino em Mateus 16, porque ele vai focar na cruz, ele vai falar mais da cruz, e aqui ele volta a falar do reino. Porque eu, como pré-tribulacionista, não acredito que a igreja estará mais na terra nesse período. Então, quem vai ter a missão de pregar o evangelho do reino são 144 mil. Então, essa multidão que chega diante do trono de Deus é uma multidão evangelizada pelos 144 mil. Aí eu lembro de Paulo. O que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco? Paulo conhecia a Bíblia, Paulo acreditava e confiava em Deus, porém Paulo não conhecia Cristo. Cristo se manifestou para Paulo, Paulo se converteu ao Evangelho, e aí alguém pode dizer assim, Maurício, mas não existe mais distinção, né? Que o próprio Paulo vai dizer que não existe mais judeus, não existe mais gentil, que somos um só povo. Concordo. Porém, nós se tornamos um só povo quando estamos em Cristo. Porque a Bíblia, a todo momento, principalmente no Novo Testamento, em Apocalipse, vai apontar a 3 grupos distintos: judeus, igreja e gentios ímpios. Quando um judeu se converte, ele não continua judeu, ele se torna igreja. Quando um gentio ímpio se converte, ele não continua gentio ímpio, ele se torna igreja, um só povo. Quando alguém da igreja se desvia, se chama apostasia. Então perceba que só somos um só povo quando estamos em Cristo. Em Cristo somos um só povo. Mas a todo momento a Bíblia aponta para 3 grupos diferentes. E Apocalipse não é diferente. Então no versículo 9 vai dizer assim, ó: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí, quando a gente lê que ninguém podia contar, não faz sentido, porque ali está falando um número de 144 mil, e aqui já está falando que é um número que ninguém poderia contar. Por que não poderia contar? Porque os 144 mil está evangelizando esse que ninguém poderia contar. Está evangelizando todas as nações, tribos, povos e línguas. Aí eu te pergunto, se um Paulo, convertido a Cristo, fez o estrago que fez nas trevas, imagina 144 mil judeus homens. Porque no capítulo 14 vai dizer que eles são homens castos, né? Vamos lá, ó. Apocalipse 14. Apocalipse, versículo 14, vai dizer assim, ó. Ó, o que vai dizer, ó? E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E olha que interessante. Por que não se contaminaram com mulheres e são virgens? Porque não se dobraram, a ídolos.
se manteram fiel a Deus. Porque no Antigo Testamento, todo rito que tinha aos deuses pagãos, uma das condições era ter relação com a sacerdotisa, era se deitar com mulheres. E estes homens se manteram íntegros, não se deitaram a ídolos, não se ajoelharam a outros deuses. Por isso que eles são virgens. Aí vai dizer aqui, ó, e estes são os que seguem o Cordeiro. Aí muita gente vai dizer, olha aí a igreja dentro da tribulação. Se somos um só povo e o judeu se converteu a Cristo, logo ele vai seguir o Cordeiro. Aí diz assim, não, mas judeu não segue o Cordeiro. Se só somos um só povo, eu espero que estejam entendendo isso, se estamos em Cristo. Se os 144 mil foi selado, e a própria Bíblia interpreta a Bíblia, diz que quando somos selados é pelo Espírito Santo, se é pelo Espírito Santo, eu acredito em Cristo. Se é por Cristo, eu sigo o Cordeiro. Os 144 mil são selados, pregam o evangelho do reino e conseguem, através do testemunho, converter muitas multidões, que está no versículo 9 de Apocalipse 7, que estão diante do trono. E no capítulo 14, que vai dizer assim, ó, e ele segue o Cordeiro. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E a sua boca não se achou engano, porque não se são irrepreensíveis diante de Deus, do trono e de Deus. Então perceba, estes 144 mil não se venderam a ídolo. Eles seguem. Eu já vi muita gente falar assim, ó, olha aqui, ó, a igreja aqui é dentro da tribulação, porque está seguindo o Cordeiro. A gente só é um povo em Cristo quando aceitamos Cristo. Se eu não aceito Cristo e sou judeu, eu continuo judeu. A partir do momento que eu sou em Cristo, eu não sou mais judeu na etimologia da palavra. Eu não estou querendo falar da etimologia da palavra, eu sou só um povo. Vocês estão conseguindo me entender? Então, assim, os 144 mil, eu não acredito que seja um número simbólico. Os 144 mil é um número literal pela riqueza de detalhe que o autor traz, tanto pintando um cenário de fundo para falar o porquê são selados, quanto a evangelização que chega no versículo 9 daquela grande multidão que está ali diante do trono, quanto pregar o evangelho do reino, porque é algo que vai acontecer no mundo todo, então eles vão estar espalhados, entendeu? E eles aparecem no capítulo 14, seguindo o Cordeiro, não se curvaram a outros deuses, não se curvaram a outras imagens, porém, eles vão estar diante do trono de Sião, esperando a volta do Cristo que se revelou a eles. Então, eu não consigo acreditar, respeitosamente, a quem não tem o mesmo pensamento que eu, que os 144 mil seja um número simbólico. Eu acredito que é um número literal pela riqueza de detalhes. Porém, uma visão que eu tenho, né? Eu respeito quem não tem a mesma visão, é uma visão que eu tenho, uma visão que eu acredito, mediante ao contexto do texto, né? Porque se nós ler isoladamente 144 mil e uma multidão tão grande que ninguém poderia contar, a gente vai entender que é um número simbólico. Mas eu acredito que é um número literal.